Meus irmãos do canal Café e Bíblia, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Meus queridos, hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês. Hoje falando a respeito de algo que aconteceu na internet nos últimos dias com a missionária Isa Reis. Nós vamos comentar um pouco e não é do feitio do nosso canal fazermos vídeos polêmicos, e esse vídeo não é um vídeo polêmico. Eu só vou somente chamar a atenção para algo que as pessoas estão perdendo hoje em dia. Você vai entender ao longo do vídeo, fica até o final. Eu creio que esse vídeo ele vai te ajudar, vai te edificar de alguma forma e Deus vai abençoar a sua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, olha, não perca tempo, se inscreva. O nosso canal é um canal que leva bênçãos para a sua vida, além de palavras, pregações e ministrações abençoadas para a sua vida. Nós fazemos sorteios constantemente. Nós estamos fazendo agora um sorteio. Vou deixar aqui nos cards o link do sorteio. Vou deixar no comentário do vídeo oficial. Lá tem todo o passo a passo. Você segue todo o passo a passo para que você possa concorrer ao livro Graça Transformadora do pastor Luciano Subirá, tá bom? Então se inscreva, é muito importante a sua inscrição no nosso canal, o seu like também nos nossos vídeos, os comentários, compartilhe também os nossos vídeos e não esqueça de ativar o sininho aí, ativando o sininho e marcando toda vez que a gente colocar um conteúdo novo no nosso canal, você vai ser notificado em primeira mão, tá bom? Então agora vamos para o vídeo. Pronto, pessoal. O que é que eu queria comentar com vocês em relação ao vídeo da missionária e pastora Isa Reis? A missionária Isa Reis, ela passou recentemente por um rompimento aí no seu casamento, né? Segundo rumores da internet, ela havia traído o seu esposo, o bispo Gelde, com uma pessoa que havia muitos rumores aí que poderia ser alguém, um cantor aí que é famoso, eu não vou citar, mas talvez vocês ouviram falar. Mas eu não quero falar desse aspecto em si, desse contexto de traição, de adultério, ou seja lá o que foi que ela cometeu. Eu acho que foi isso. Mas não é isso que eu quero falar, não é disso que eu quero falar nesse vídeo. Eu quero falar com vocês aqui a respeito da atitude corajosa e, ao meu ver, até bonita dela. Muitas pessoas estão aqui na internet preparadas com uma pedra na mão para jogar nas pessoas que erram. Isso é muito notório nos dias atuais e, ao mesmo tempo, algo assim que me deixa triste. Porque funciona dessa forma. Essas pessoas que pregam, que constantemente estão pregando em igrejas grandes, né? Igrejas grandes, assim, igrejas que têm uma membresia muito grande, essas pessoas elas caem na mídia, querendo ou não, elas entram na mídia, né? Elas ficam conhecidas e aí todo mundo começa a focar nessa pessoa, que é o erro das pessoas. As pessoas hoje elas estão buscando referências sempre em alguém. Aquela passagem da Bíblia que diz assim, lá em Hebreus: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Essa passagem ela tem sido muito negligenciada, de uma forma que as pessoas elas criam ídolos para si. E quando elas focam demais nessas pessoas que elas têm por ídolos, às vezes elas acabam se entristecendo, às vezes elas acabam ficando desapontadas. Porque essas pessoas são pessoas como qualquer outra pessoa, sujeitas a erro, sujeitas a quedas. E essas pessoas, muitas vezes, por ter uma vida de fama e cheio de coisa, o inimigo vai investir demais. E às vezes a pessoa até tem uma obra muito específica no reino de Deus, a pessoa tem uma obra muito expressiva. E essas pessoas que têm uma obra mais expressiva do que outras,
E essas pessoas que têm uma obra mais expressiva do que outras pessoas que não têm um ministério tão conhecido e que não fazem uma obra tão abrangente, elas são constantemente atacadas pelo inimigo. E se elas não vigiar, elas vão cair e tropeçar como qualquer outra pessoa, ou talvez até mais, porque são muito atacadas pelo inimigo e por pessoas usadas por ele. Então a missionária Isa Reis, ela caiu num erro aí e estourou na internet a bomba, as pessoas começaram a julgar, a condená-la. E recentemente ela colocou um vídeo no Instagram, que eu vou deixar agora passar um pouco desse vídeo para vocês, para que a gente possa continuar o vídeo e comentar em cima desse vídeo que eu vou deixar para vocês agora. Prestem bem atenção no que é que ela vai falar no vídeo. Mas infelizmente algumas coisas tomaram proporções gigantescas, tanto aqui como fora. E hoje eu vim aqui para deixar claro o necessário. Diante de tudo, diante de coisas que disseram e eu não disse, diante de coisas que acham que sabem sobre mim, os meus filhos têm sido desrespeitados, os meus amigos têm sido desrespeitados e eles não merecem isso. Justamente porque eles, de fato, eles sabem as razões, os motivos e as circunstâncias de algumas coisas que me aconteceram. E eles merecem respeito. Bom, eu tô aqui para dizer para vocês que eu vou fazer 40 anos de idade. Eu devo ter uns 25 anos de fé. Eu não me lembro agora, mas eu acho que é quase isso. E eu aprendi que um erro não é uma vida errada. Um erro não me define. Eu tô aqui para dizer para vocês que eu de fato tive um momento muito ruim e que não há méritos. Mas eu vou dizer a você, com toda tranquilidade, embasada no evangelho verdadeiro, eu pequei, eu errei, eu falhei, mas é embasada nesse evangelho verdadeiro de que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, é que eu estou aqui. Eu decidi trilhar o caminho do arrependimento, literalmente, eu trilhei. Eu confessei, eu saí daquele estado, confessei ao Senhor Jesus. Na época eu me sentei com meu ex-marido, coloquei diante dele o que tinha acontecido e os fatos que lhe cabiam, a verdade que ele merecia. E entre nós dois, né, o pedido foi que eu não levasse a público, que aquilo fosse resolvido entre nós dois. Eu, como sempre, todos os meus líderes desde o início da minha fé, que de repente podem assistir esse vídeo e eles sabem do que eu estou dizendo, eu sempre busquei o caminho da confissão e do arrependimento diante das coisas mais simples e das mais complexas. E eu fiz isso. Na época eu confessei aos nossos líderes, quando reuni do ministério local da igreja que pastoreávamos, eu confessei o que de fato fiz, pedi perdão à igreja ali representada neles. Eu trilhei o caminho da cura e da restauração. Eu trilhei o caminho do arrependimento e da verdade. Eu quero dizer para vocês que nada justifica a minha ação, apesar de todos os motivos existentes para o que aconteceu por detrás dos bastidores da minha vida. Eu quero dizer a você que eu não fiquei no lugar da queda, eu me levantei de lá. Eu me levantei de lá e eu não estou mais lá. Hoje, eu estou usando esse momento aqui para dizer que não há mais peso de condenação sobre mim, porque eu coloquei no evangelho da cruz a base da minha fé e da minha caminhada. Eu me vi exatamente como aquela mulher que foi jogada aos pés de Jesus. Ela foi lançada ali. E quem estava armado com pedras nas mãos dizia que ela tinha que morrer. Mas a fala de Jesus a defendeu do juízo e da morte. Porque ele é o justo juiz. Ele é advogado. Sim, eu me senti como aquela mulher ali jogada. E ó, uma turma armada que ainda está preparada para me sepultar. Mas a palavra de Jesus qual foi? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem dentre vocês estiverem com mãos limpas, sem pecados,
Joga. A fala de Jesus foi na consciência deles, que tinham ali as suas demandas armazenadas, porque não foram expostas, não quer dizer que não eram reais, eles reconhecem, não estou tendo a minha vida exposta como a dela, mas eu tenho as minhas demandas. A começar por uma escala dos mais velhos até os mais jovens, foram jogando as pedras e se retirando, e ela ficou aos pés daquele que levanta e que restaura. É onde eu estou agora. Eu estou aos pés do Cristo que eu creio, que perdoa, levanta, regenera e dá nova chance. Eu quero dizer para vocês que eu, apesar de todas as perseguições, porque já qualifica um crime o que está acontecendo nas mídias, dentro da nossa legislação, crime de perseguição, quero dizer a vocês que independente de tudo isso que está acontecendo, eu desfruto da paz de Deus e do amor de Deus sendo derramado na minha vida através da vida dos meus filhos. Eles que receberam todas as informações e detalhes sobre tudo que envolve a nossa vida. Eles que ouviram da minha boca o que precisavam ouvir. E que, acima de tudo, convivem comigo. E sabe o que foi que eu ouvi do meu filho mais velho, na presença de testemunhas? Mãe, o seu momento ruim não define quem a senhora é pra gente. Sabe o que eu ouvi do meu filho do meio? Essa semana, quando eu me sentei com eles e disse que viria a público, mãe, eu não tenho vergonha da senhora. Eu vou dizer a vocês, o amor dos meus filhos é como esse sol que me aquece nesses dias de inverno que parece que não vai passar nunca. Eles sabem que não tem uma mãe perfeita, mas que eles têm uma mãe de verdade. E o que eu estou vivendo dentro da minha casa é impagável. Eu vejo a graça de Jesus sendo revelada a mim através da igreja que eu faço parte, a denominação que eu faço parte, através da vida dos meus apóstolos, César e Bispa Tati Belucci, e o ministério local que me ama, me discipula, cuida de mim e dos meus filhos, me confrontou todas as vezes que foi necessário e que me deram todo o apoio para me vir aqui falar com vocês. Eu quero dizer que eu vejo a graça e o amor de Jesus sendo derramado na minha vida através dos meus amigos, que têm sido leais a mim, e que de forma corajosa têm estado ao meu lado, e têm sofrido ataques por estarem comigo, por conhecerem as minhas fragilidades e me amarem assim mesmo. Eu não tenho palavras. Eu amo vocês. Bom. Pronto, agora que vocês já ouviram o vídeo aí, agora que entra aqui o nosso ponto central desse vídeo. Eu estava falando dessas pessoas que têm um ministério mais expressivo, que pregam na internet, em igrejas grandes, em eventos grandes, em congressos grandes. E aí essas pessoas, elas ficam muito vigiadas, as pessoas olham demais para estas pessoas. E o que é que acontece? Estas pessoas não podem nem pensar em vacilar, em errar, porque se assim o fizerem, elas vão ser julgadas, elas vão ser condenadas, alguém vai apontá-las, e às vezes a pessoa até nem consegue se recuperar. Às vezes Deus já tem restaurado a pessoa, mas o julgamento é tão grande das pessoas que se dizem crentes, cristãs, evangélicas, sei lá o que essas pessoas dizem que são, que a pessoa às vezes não consegue mais retornar ou retomar uma vida de paz, um caminho, trilhar um caminho de paz. E aí eu queria falar para vocês nesse vídeo aqui, repetir o que eu falei no início, que eu achei a atitude dela corajosa e bonita. Como assim? Qual a atitude dela eu achei corajosa e bonita? A do vídeo. Ela ter vindo aqui nas redes sociais, nas suas mídias sociais, lá no Instagram, e confessado o seu pecado. E confessado o seu erro. Logicamente, obviamente, que não se faz necessário, ou não se fazia necessário, que ela viesse dar detalhes do seu pecado. Isso aí já seria demais, já seria as pessoas pedirem demais, mas ela veio e confessou o seu pecado. Fica claro que ela pecou, fica claro que ela errou dentro do seu casamento. E um pecado a ponto da pessoa se separar e ela vir confessar a público, é logicamente que deve ter sido um adultério, né? Foi um adultério, foi uma traição. Mas até para esse tipo de pecado tem perdão. Não venha depois colocar palavras na nossa boca e dizer que o canal Café e Bíblia aqui está abrindo precedente para que você que é casado ou qualquer outra pessoa venha
adulterar e a pecar. Não estamos dizendo isso. Eu não estou propagando esse pecado e esse erro. E muito menos ensinando. O que eu estou dizendo é que para qualquer tipo de pecado, com exceção o pecado da blasfêmia do Espírito Santo, Jesus disse que esse pecado não haverá perdão. Mas para os outros tipos de pecado, ainda que o homem às vezes condene, porque para alguns tem pecadinho e pecadão, mas para Deus pecado é pecado, até para esse tipo de pecado, de traição, de adultério, há perdão, há restauração. O que está acontecendo hoje é que as pessoas elas não conseguem mais permitir que as pessoas sejam restauradas, permitir que as pessoas sejam curadas de uma queda, de um pecado ou de uma vida pecaminosa. As pessoas não mais querem permitir isso, principalmente as pessoas que têm inveja dessas pessoas que às vezes caem, que às vezes pisam na bola, que às vezes vacilam. Se uma pessoa tem inveja do seu ministério, se prepare para orar muito e para se consagrar muito, porque se um dia você chegar a dar um tropeço, essas pessoas vão fazer festa, elas não vão querer que você se levante, se reerga novamente, porque essas pessoas elas querem ver mesmo a sua queda, o seu mal. Eu não sou um apoiador, eu não sou um seguidor do ministério da Isa Reis, mas eu já tenho assistido algumas poucas pregações dela ao longo da minha caminhada de fé. E assim, ela é um ser humano, como eu, como você que está assistindo o vídeo. Ela errou? Sim. Ela pecou? Sim. Demorou a ela vir a público e confessar o seu pecado? Julgue como você quiser, talvez sim, mas algumas situações, alguns tipos de coisa que acontecem na nossa vida não são assim de uma hora para outra que se resolve, que se vem a público e coloca aí, escancara aí o pecado e assume o erro, assume o pecado. Não é desse tipo. Como ela bem deixou claro aí no vídeo, para as pessoas que ela precisava falar, ela falou, ela procurou ajuda, ela procurou o caminho da restauração e do arrependimento. Ela não precisava, assim que ela cometeu o erro, ela ir a público, até porque, creio eu, que ela se arrependeu pouco tempo depois que ela deve ter cometido esse pecado, esse erro, ela deve ter se arrependido, porque ela era uma pessoa que tinha um casamento feliz, vivia bem, tem filhos com o seu ex-esposo, o esposo que ela tinha, e aparentemente um casamento muito feliz e muito bem estruturado. Então, se ela errou, eu creio que logo em seguida do seu erro, ela deve ter ficado muito mal e ter se preparado para assumir o seu erro. Não é assim de uma hora para outra que se assume um erro dessa envergadura, desse tamanho, com uma consequência tão grande como foi o erro dela. Agora, ela confessou o seu pecado. Ela está procurando o caminho da bênção, o caminho da restauração, o caminho do arrependimento. E Jesus tem cura para pessoas que procuram esse tipo de caminho, que tem essa atitude após um erro. O mais feio é ver que existe alguns famosos no meio gospel, no meio pentecostal, às vezes até, que cometem pecado, muitos deles, pecado de adultério, pecado de traição dentro do casamento, e às vezes encobrem, vão procurar advogado, vão tentar fazer toda maracutaia na internet para ocultar o seu pecado. Porque às vezes a pessoa tem um nome conhecido na mídia, né, no meio gospel, no meio evangélico, a pessoa não quer perder muitas vezes a agenda, não quer perder contatos, não quer perder algumas influências no meio gospel, no meio evangélico, no meio cristão aí, no meio pentecostal aí, do jeito que você quiser chamar. Às vezes as pessoas não querem perder a agenda, não querem perder a influência, não querem ser motivo de escândalo mesmo, porque todo mundo sabe quando acontecem esses erros, acaba se propagando e não tem como negar, não tem como fugir, até porque muitos deles vêm carregados de provas. Mas existem pessoas que encobrem por causa de um título, por causa do medo de perder um título, uma posição ministerial. A Isa Reis fez diferente. Tenho certeza que ela está passando por um momento difícil, e eu vou orar pela vida dela, e eu espero que você que esteja assistindo esse vídeo faça isso também.
Essas pessoas precisam de restauração, precisam ser acolhidas, precisam ser tratadas e não julgadas. Nosso maior erro é julgá-las, porque às vezes as pessoas que julgam, às vezes têm pecado assim, até pior. Se você for colocar na balança, levando em consideração, eu disse que não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. Existe consequência para cada tipo de erro, para cada tipo de pecado. Aí sim. Mas pecado diante de Deus é pecado. O simples fato de você mentir para alguém é pecado do mesmo jeito de um adultério, de uma traição, de um homicídio. Acontece que para cada tipo de pecado há consequências diferentes, há um preço a pagar diferente. Aí sim, isso eu não vou discordar. Mas assim, ela assumiu, ela teve coragem, ela veio à internet, assumiu, ela tem pessoas que seguem o ministério dela, que admiram o ministério dela. Eu não sou uma dessas pessoas, mas eu me sensibilizei com a coragem dela. Então não julgue, não julgue. Somente ore pela irmã, ela está precisando de oração, de intercessão. É assim que ela vai trilhar o caminho de cura, trilhar um caminho de restauração e vai prosseguir na vida. Ela tem filhos, ela tem um nome, ela tem um ministério e com certeza Deus vai fazer uma obra na vida dela, vai fazer uma restauração na vida dela. E quem sou eu e quem é você para julgar o que Deus vai fazer, o que Deus já fez e continua fazendo na vida dela? Então esse vídeo era só mesmo assim, pessoal, para trazer um alerta. Tenha muito cuidado com os julgamentos, tenha muito cuidado com o que acontece com pessoas que às vezes você até assiste na internet. São pessoas que são pessoas suscetíveis, pessoas passivas de erro, igual eu e você. Então não julgue, porque às vezes você pode ter uma queda também, e aí você vai querer ser restaurado. Você vai querer pessoas que estejam do seu lado nos momentos difíceis, quando você também errar. Então não julgue, porque estas pessoas também precisam de pessoas para ajudá-las no caminho da cura. Que Deus te abençoe. Esse foi mais um vídeo do canal Café e Bíblia. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Tenho feito demais esse apelo. Nós estamos numa corrida aí para completar os 2.000 inscritos. E quando completarmos os 2.000, batermos 2.000 inscritos, iremos lançar um mega sorteio jamais visto aqui no YouTube pelo canal cristão. Aguarde o sorteio, se inscreva, compartilha, ajude o nosso canal a se expandir e a palavra do Senhor vai expandindo, o reino de Deus vai expandindo, mais pessoas vão ser alcançadas e o nome do Senhor vai sendo glorificado e exaltado. Te vejo no próximo vídeo. Fica com Deus, em nome de Jesus.